pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do O Progresso, onde nós falamos sobre empreendedorismo. Atrás das câmeras, na produção, nós temos o Daniel Vasconcelos e como convidado aqui nós temos o Wellington, WV Limpezas. Ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele. Eu não vou mais apresentar ele, eu vou deixar com que ele se apresente. Wellington, se apresenta aí pra nossa galera e pra sua galera também. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Wellington Vieira. Sou mineiro. Quase não tem mineiro aqui em Portugal, não tem mineiro, né? Moro em Portugal há quase 20 anos já. Casado, bem casado. Pai de 2 filhas. E é isso, lutando aqui por um futuro melhor. Quanto tempo de empresa? Vai fazer 12 anos. É isso aí. 12 anos. 12 anos, 12 aninhos. Pessoal, antes de eu começar a dar início aqui a esse podcast, eu quero agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando em todas as nossas redes sociais, Spotify, Instagram, YouTube. Tem tá cada dia crescendo mais e mais e mais. E eu quero pedir desculpa aí, a nossa convidada da live anterior, do nosso podcast anterior, ela teve alguns probleminhas particulares e não pôde comparecer aí, mas a gente vai tentar remarcar com ela para breve, para mais logo, tá bom? E agora vamos falar de coisas boas, Wellington, coisas boas. Exatamente. Quanto tempinho de Portugal? Vou fazer 20 anos. 20 anos agora, esse mês. Quanto tempo de WV Limpezas? 12 anos. 12 anos de empresa. 12 anos lutando. Quantos colaboradores? Para não sei responder ao certo, mas já vai 50 e poucos. Perfeito, hein? Parabéns mesmo. Obrigado. Isso já é empresa de grande porte, não é? Com 50 colaboradores? Já é bastante, né? É uma empresa considerável. É considerado já um valor expressivo. Exatamente. Wellington, eu quero pedir desculpa. A galera perguntou, vocês já não gravaram com ele? E aí a gente teve um probleminha aí com todo o vídeo que nós gravamos com o Wellington. Nós tivemos um arquivo corrompido, tá bom, pessoal? Por isso que a gente estamos trazendo ele aqui novamente para gravar novamente com ele, tá? E é por isso que a gente está gravando de novo com o Wellington, tá bom? Exatamente. Wellington, para quem não acompanhou nossa última live com você, eu gostaria que você contasse pra gente como foi o seu início, como é que você chegou aqui em Portugal. Meu início em Portugal, eu vim com a minha tia, veio eu e ela. Tava aqui o esposo dela, tava aqui já a trabalhar. Trabalhava até nas obras, né, no Alentejo. E eu fiquei com ela aqui em Lisboa. Comecei a tentar procurar trabalho, fiquei 45 dias sem fazer nada. Grande vida. Exato, só conhecendo. E vai ali, bate em porta aqui, leva um currículo ali, e tudo difícil, muito difícil mesmo na época. Não conseguia. E depois de 45 dias, me apresentaram ali um senhor, um português, que tinha uma rolote. Fazia hambúrgueres, cachorros quentes. Produção, esse áudio aí, tá desligado? Esse áudio tá desligado? Tá ligado. Tá lá? Tá bem. E tava lá um funcionário dele que tava a sair. E a menina que eu dividia a casa com nós conhecia, eles eram parentes. Por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, fui conhecer essa pessoa que estava saindo, é afilhado do meu bisavô. Nós nem sabia. Oh, que interessante, hein? Exatamente. Não conhecia ele, nem ele me conhecia. Nós conversamos ali um pouquinho e fui ver que ele era afilhado do meu bisavô. Pô, que mundo pequeno, hein? Exatamente, o mundo é pequeno. Que mundo pequeno, literalmente. Wellington, você já está muito antecipado. Você já está contando quando você está aqui em Portugal. Eu quero anteriormente. O que o Wellington fazia lá no Brasil? Eu fui criado na roça, trabalhando, plantando verduras, tomate, enfim. Tive ali até os meus 18 anos, criado na roça, mexendo com a agricultura. Depois fui para Ipatinga, fui morar com um tio meu. Tive lá 1 ano e 7 meses. Trabalhei dentro da área da Uzi Minas, numa empreiteira. E sempre tive vontade de sair fora. Na altura, estava até arrumando os papéis para ir para os Estados Unidos. Né? Mexendo ali, mexendo aqui, tirei o passaporte. E nisso veio uma prima minha que estava morando na Itália.
Quantos anos você tinha nessa época? 18. 18? Exatamente, 18 para 19. Ela chegou, eu conversei com ela um bocadinho e surgiu a ideia de ir para a Itália. E do nada a cabeça virou e com 30 dias, 40 e poucos dias mais ou menos, estava na Itália já. Você chegou a ir para a Itália? Cheguei para a Itália. Fui com ela, quando ela retornou lá, né, fui junto com ela. E nesse período morei lá 10 meses. Como é que foi? Como é que você fez para levantar a grana para você ir para a Itália? Você já vem de família rica já? Ou família pobre? Para trás de mim já é rica, né? Eu não conheço, não. Como é que você fez para levantar esse dinheiro? Você pegou emprestado? Você trabalhou um bom tempo juntando dinheiro? Como é que você fez? Não, foi pego emprestado. Foi pego emprestado para vir para cá, para a Itália, né? Na Itália não tive sorte com o trabalho. Os 10 meses que eu tive lá, pouco trabalhei. Encontrei uma parte ali muito difícil, com documentação e a língua também, né? Foi um bocado complicado. E 10 meses que eu fiquei lá, se nós tinha mais gente comigo na altura, né? Também, na mesma casa. Desses 10 meses, nós trabalhamos aí uns 3 só. Puta merda, hein? 3 meses. Fizemos um extrazinho lá com um brasileiro, na construção lá, reformando um apartamento, né? Quebramos lá o chão lá, ajudamos ele, pagamos nós. Depois fui trabalhar com um italiano, numa construção já maior. E para esse italiano nós tivemos 3 meses. Para o brasileiro foi só uma semana só. Desses 3 meses, acho que nós recebemos um mês e pouco. O engraçado é que tem muito pessoal que imigrante que passa por esse processo, né? De trabalhar e as pessoas não pagarem. Nós tivemos esse problema na Itália. Aí, voltei pro Brasil. O que você tem para dar de dica, assim, de informação para as pessoas não passarem por isso? Tem como se livrar dessas armadilhas que a imigração prega na gente? Hoje em dia existe muito os vídeos, né, na internet, né? Há muitas pessoas aí contando histórias, né, de como fez, o que passou, dando opiniões. Hoje em dia eu acho que é mais fácil do que a época que a gente saiu. Não usava tanto a internet para esses fins, né? Igual a gente está aqui hoje contando a história, como é que começou, né? Como é que veio. Então, na época não havia muito disso. Então, hoje é mais fácil. É pesquisar mais na internet, os vídeos, que tem lá coisas muito boas lá, que ajuda bastante. Sobre o que fazer, como começar, né? Você falando da internet, é interessante você falar sobre isso, porque quando eu vim para cá, eu também pesquisei muito na internet. E eu caí numa grande armadilha. Porque o que eu pesquisei na internet era muito longe da realidade de quando eu cheguei aqui. Quando eu falo que era longe, me diziam que conseguiam viver bem com o salário mínimo, me diziam isso, me diziam aquilo. E na minha percepção, quando eu cheguei aqui, pouco do que eu ouvi lá era verdade. Você passou por isso também ou não? Não, eu não tive essas informações todas. Na época estava vindo o pessoal da minha cidade para cá e ia muito para as obras, né? E eu não tinha tanto essa informação. Ouvi o que eles falavam alguma coisa, eles estavam bem, trabalhavam bastante, que eu sabia, eram muitas horas, entendeu? Então eu não tive muita informação para vir para cá. Pessoal, quiser mandar perguntas e elogios aí pro Wellington, tá bom? Esse empreendedor fantástico, pode mandar aí que a produção tá ali anotando, e daí no final a gente vai fazer todas as perguntas que vocês fizerem para ele, tá bom? Qualquer tipo de dúvida. Wellington, interior de Minas, Itália. Por que você saiu da Itália? Saí da Itália... Qual foi o maior problema que você encontrou lá? Eu consegui arranjar trabalho. Um trabalho que a gente, né, podia fazer e receber ao fim do mês. Então essa é a maior dificuldade e um pouquinho também a língua. Tive dificuldade nisso. Então, qualquer lado você vai, né, para mudar de vida ou para morar, né, o principal ali é o trabalho. Se você não tiver, você não estabiliza. Concordo. Você fica parado, você trava. Como é que você fez essa transição de Itália, Portugal?
Veio dentro da mala de alguém? Como é que foi esse processo? Para vir para cá, igual eu estava contando, o marido da minha tia estava aqui já e ela também estava vindo. Então era um outro rapaz que vinha junto com ela, que na época era casado com a prima minha. Eu acho que ele ficou muito indeciso, ela comentou comigo, falei, vamos embora. Vou meter o pé. Já voltei mesmo da Itália sem fazer nada. Por que não? Vamos arriscar de novo. Por que não ir um pouquinho mais pra frente, né? Exatamente. Como você diz, já estava lascado e meio agora. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Quando você colocou o pezinho aqui em Portugal, você tinha algum dinheiro no bolso? Tinha alguma grana? Não. Nada, sem nada. Como é que você fez pra morar aqui? Veio morar com quem? Como é que foi esse processo? Tava com o marido da minha tia, né? E nisso ela tinha um contato aqui de uma pessoa que é lá da região e ela que arranjou um quarto para nós, né? Então, como o marido já estava cá, facilitou um bocadinho, né? Pagar lá o quarto. Então, eu tive muita ajuda dela nessa parte. Manda um abraço pra ela aí que ela merece, né? Rosimeire, um abraço. Trabalhamos muito tempo junto. Trabalharam? À noite. Bacana. Vamos lá. Chegou aqui, foi morar aí num quarto. Acho que 90% dos brasileiros da imigração acaba indo parar dentro de um quarto, né? E isso é praticamente que inevitável isso acontecer, né? Não tem como isso não. Ela morava no quarto, eu era na salinha, num colchãozinho no canto ali. Então tá bom, foi parar na sala. Com a ajuda de alguém, com o esforço de alguém. Exato. Como é que você fez para arrumar o seu primeiro emprego? Como você chegou aqui em Portugal? Igual eu estava a dizer, essa que era a Marluce, né, que arranjou o quarto pra gente, né, junto com um casal de amigo dela. E depois dos 40 dias sem fazer nada, o tio dela ia sair de um trabalho e ela me indicou. E eu fui lá. Estive lá uma vez, não encontrei o patrão. Segunda também não, só na terceira vez que eu fui que eu encontrei ele. Tivemos ali meia hora conversando, ele fez umas perguntas. Aquilo que eu ia fazer nunca tinha feito, não sabia de nada. O que era? Era pra fazer o quê? Era numa... que chama rolote, né? Um carrinho de hambúrguer, né? Um food truck. E era para trabalhar ali no balcão, na chapa, fazer hambúrguer, cachorro, fazer umas bifanas. Pra quem não sabe o que é bifana que tá acompanhando, que vai ouvir esse podcast lá do Brasil, o que é bifana? Bifana é o bife de porco, né? Feito no... Aqui usa muito no molho ou grelhado também, né? Engraçado que é só aquela capa de cima só, né? É aquele bife fininho. Isso, só a gordura. Só... Não? Ou a bifana que tem a carne? Não, a bifana é só o bife mesmo. O que é aquele que tem a gordura, um monte de gordura? Qual é o nome daquele? Isso é entremeada, né? A famosinha entremeada. Ok. Desculpa, pessoal. E nisso ele me contratou. E... como se diz, deve ter apostado, né? Ele deve ter olhado, sabe? Vamos ver o que vai dar, né? E entrei lá, numa quinta-feira. Na sexta-feira já era dia de movimento, e eu não sabia nada daquilo. Puta merda. Ele mandou... Eles tinham o casal, né, que trabalhava junto lá. Vocês eram em 3? Eram em 3. Os do casal e mais você? Não, já tava em 4. Já tinha o casal, né, que eram os patrões, e já tinha uma empregada. E eu entrei para somar. E na sexta-feira era o dia de mais movimento, sexta e sábado. Como eu não sabia nada, ele colocou dentro da carrinha vigiar o menino. O menino tinha acho que uns 6 meses de idade. Você foi para ser chapeiro, balconista, chegou lá e foi trabalhar de babá. A mulher tava lá tomando conta da criança, né? Ela sabia fazer o trabalho, né? Inverteu, colocou ela. Noite inteira, com o menino chorando. O menino babando e você? Chorava, e nós dois ali dentro. Ali. Entrava que horas e terminava que horas esse trabalho? Entrava às 22h e saía às 6 da manhã. Porra, a noite toda? Onde que estava essa rolote? Era ali na 24 de julho, Avenida 24 de Julho, em Lisboa. Mas ali é morto agora, né? Não tem agora muito movimento. Isso acabou, né? Na época aquilo ali era muito movimentado. Ah, é? Muita discoteca, bares. Fim de mês, sexta e sábado à noite, havia mais trânsito do que uma segunda-feira, hora de ponta. Porra. A partir daí das 11h30, meia-noite, era muito movimentado. Roberto, a galera tá curiosa aí. Saiu da Rolote e já foi fundar a sua empresa? Não. E aí?
Saí da Rolote porque eu tinha acabado de casar. Oh, foi quando você conheceu o mozão. Eu já conhecia, né? Ah, ok. Já Mas conhecia. só legalizaram. Exato. E eu trabalhava à noite e ela trabalhava de dia. Como é o nome da esposa? Isabel. Manda um beijo pra ela aí. Amor, um beijinho. Tá aqui atrás ouvindo, Amor, um beijinho, viu? Se não fosse ela, acho que nós não tava aqui hoje. Puta, que bom ouvir isso, viu? Bonito. E nisso, eu trabalhava à noite e ela de dia. Eu chegava e ela saía, e era vice-versa. Quanto tempo nessa pegada? 6 meses, mais ou menos. Foi até um dia que ela falou, se você não mudar, eu vou embora. Ou Rolote ou eu. Aí eu saí da Rolote e fui trabalhar na pastelaria, em Belém. Já não existe mais, né? A Chique de Belém. Nessa ocasião, você ainda estava morando lá com o casal ou não? Não, já tinha alugado um quarto? Já. Ou um apartamento, você lembra? Nós, quando saiu de lá, já alugamos uma casa, eu e minha tia. Olha, eu vou te tirar todo tipo de informação, tá? Lembra aí, ativa aí o modo Professor Xavier para lembrar do passado, que eu vou te perguntar muita coisa, tá? Já estava no seu quarto ou tinha alugado no apartamento? Não, no primeiro mês de trabalho, nós já correu atrás para alugar uma casa para nós. E conseguimos uma bem perto também, onde a gente estava. E depois veio a Marlúcia, né, que até ela que preparou mais ou menos o caminho para minha tia aqui, né, que arrumou o quarto. E ela também foi morar com nós, dividir essa casa. Aproveitar que você comentou no mozão aí, você trabalhava de um canto e ela trabalhava para o outro, certo? Exato. Como vocês lidavam com as finanças de vocês? Nesse período ainda de assalariado, de CLT, vocês eram pessoas econômicas ou vocês eram uma pessoa muito gastadora? A mozão era muito gastadora ou não? Não, acho que eu sou mais. Você que gasta mais dentro de casa? Eu não aproveitei muito meus primeiros anos aqui. Eu não aproveitei muito meus primeiros anos. Época boa, né, que tinha bastante, ainda tem, né, tinha bastante trabalho, o aluguel era mais barato, né, sobrava mais dinheiro, né, do salário mínimo. Então, eu acho que eu não aproveitei muito essa época, não, para economizar, guardar dinheiro. Saiu da Rolote, foi parar na pastelaria. Pastelaria. Vender pastel de nata. Vender pastéis de nata. O mozão trabalhava já nessa ocasião com o quê? Trabalhava numa loja chinesa. Boa. Juntando os dois ordenados junto. Era junto, né? Acredito Exato. eu. E por que saiu da pastelaria? A pastelaria praticamente foi meu chão ali, entendeu? Ali eu me legalizei, tive ali quase 5 anos a trabalhar, tinha um bom relacionamento com os patrões, ali foi uma vida bem confortável ali. Trabalhava muito, 12 horas todo dia. O que eu quero saber, o que nós queremos saber, na verdade, não só eu, o porquê sair da pastelaria, sendo que tinha um ambiente bacana, relativamente não se ganhava tão mal, e porque existem alguns fatores que as pessoas ficam no emprego, né? Relacionamento dentro do trabalho e a parte salarial. O que te levou você sair literalmente dessa zona de conforto? Porque para quem acompanha o nosso podcast, aí, quem já gravou com ele a nossa última live, se eu não me engano, esse foi o último trabalho dele para alguém. Exato. Por que o Ayrton decidiu sair da pastelaria? Qual foi o gatilho mental que você enxergou? Não dá para mim ficar aqui por N motivos. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque quem está ouvindo esse podcast, quem vai ouvir esse podcast futuramente ou agora, até na nossa live, se está se perguntando por que ele saiu e como é que eu saí. Porque eu posso estar vivendo esse momento agora. Eu posso estar lavando um prato agora e ouvindo esse podcast. Eu quero saber por quê. Exato. Eu sempre fui ambicioso. Trabalhar muito e conquistar as coisas. Sempre tive essa ambição. Sempre gostei de trabalhar e trabalho. E muito ambicioso. Sempre. Só que eu não pensava muito, né? Fazia muita atrapalhada. Era novo também. O sair da Chique de Belém surgiu mais, que a minha irmã também morava cá nessa altura. E ela trabalhava numa empresa de limpeza. E houve ali uns comentários, vão começar a limpar, abrir uma empresa. E foi surgindo a ideia.
início era para ser uma sociedade, que até com um senhor que hoje já é falecido, né, um senhor português. E eu era assim, eu pensava e já queria fazer. E fizemos ali uma publicidade e saí do trabalho, sem ter nada. Então era assim, eu trabalhava, era ambicioso, mas não pensava. Você, tipo assim, você teve uma pré-conversa com ela sobre o Exato. business, sobre o negócio, e aí você já ficou Bolou a com ideia. aquilo na cabeça, Exato. e um cafezinho. Nada, bolou a ideia na cabeça, vamos embora. WV, então, foi criada em uma conversa informal, é isso? Exatamente. Com a cunhada, Na minha irmã. com a irmã, com a sua irmã. Eu ouvia, porque ela trabalhava na empresa de limpeza, né? Com ela e com esse senhor que já é falecido, né? Que é o... fugiu o nome do senhor. Já é tanto tempo. E surgiu a ideia e eu bolei aquilo na cabeça tão rápido que já fui tentando botar em prática. Não pensava muito, organizava muito. Não fez planejamento? Nada disso. Quando você falou pro mozão, eu quero colocar ela sempre nessa conversa aqui, que eu acho que ela faz parte tão principal quanto você. Quando você conversou com o mozão, olha, tá acontecendo isso, o que você acha de eu sair da pastelaria e me jogar nesse projeto? O que ela disse? Eu não falei isso, eu falei, eu vou trabalhar na limpeza. Você é doido. Você nem avisou. Já sabia o que vinha. Já tá. Não avisava, né? Quando você chegou em casa, você falou assim, onde você vai com essa vassoura e esse rodo? Exato. Não tivemos essa conversa. Essa conversa nunca teve. E foi assim, igual, não pensava, não bolava nada e toca pra frente. Tá, e aí saiu, pediu as contas do trabalho? Pediram as contas, já tinha feito alguma publicidade na rua, já estávamos a limpar uma casa. Limpou uma casa, depois eu acho que apareceu mais um serviço pequeno e nisso eu saí. Cheguei lá pro patrão, falei que eu ia embora. Tem o aviso de 30 dias. Você não esperou nem ter trabalho suficiente para pagar suas contas, você já vou me jogar nesses negócios aqui. Vamos embora. Fiquei lá os 30 dias trabalhando, né? Cumpri o aviso, né? Na época tinha abrido uma outra pastelaria. Esses 30 dias meu fui ensinando outro rapaz. Esses últimos 30 dias foi 15 a 16 horas por dia. Espera aí que você vai embora. Vou aproveitar aqui, arrancar seu couro aqui um cadinho. Abria a pastelaria e fechava até a noite com esse rapaz que estava lá, que entrou como sócio também, né? Só que esse rapaz veio de um restaurante e não tinha muita prática com a pastelaria. E eu fiquei lá esses 30 dias com ele. E terminou o aviso, peguei meu dinheirinho, botei no bolso, pensei que tava bonito. Pensou que tava rico. Quanto tempo de casa tinha? Ia fazer 5 anos. Ah, você pegou uma grana boa, viu? Não peguei assim... Aqui não existe isso igual no Brasil, né? Receber tempo de casa. É diferente um bocadinho, pegar o FGTS, né? Eu não tenho muito essa experiência no Brasil. E aqui não tem isso. Então, muito que eu peguei ali era férias. Tinha férias vencidas. E o salário do mês. Salário do mês. E uma merrequinha. Mas uma merrequinha não era assim grandes coisas, não. Saiu, trabalhou esses 30 dias, pegou esse pouco dinheiro que tinha, jogou dentro da WV. Comprei a mais publicidade, né? E fomos distribuir. Panfletar. Panfletar. Colocava aí nas caixas do correio, nos carros. Quem estava com você, acompanhando você nessa panfletagem? Nessa altura eu já comecei a pagar um rapaz para me ajudar. Boa. Que eu não podia conduzir, né? Não tinha carteira e ele levava. Já comecei mal. Peraí, você já tinha um carro? Eu tinha acabado de comprar um carro. Sem carta? Sem carta. Não, até do meu ex-patrão, mas rapidinho na despachão. Homem centrado demais, você tá de parabéns. Bom. Comprou o carro. O carro foi com qual propósito de comprar o carro? Teve um propósito ou não? Era pro trabalho? Não, meu ex-patrão da Rolote falou que tinha lá o carro para vender, perguntou se eu queria, colocou aqui lá para mim ir pagando ele. Você falou, vem, eu quero. Então... Você tem carta? Não tem problema, esquenta, não esquenta. E aí você contratar alguém para conduzir o carro para vocês ir panfletarem. Exato, nós íamos nós dois. Então, já comecei mal aí, né? Uma coisa que eu podia ser eu a fazer e já pagava.
Aí, ao fim dos 40 dias... Nesse processo que você saiu do trabalho e se jogou mesmo literalmente na WV, Mozão fazia o quê? Ainda estava no trabalho dela. Nisso ela já estava no restaurante. Já tinha saído da loja do chinês, mas estava no restaurante. Trabalhava fazendo a parte dos jantares, né? No caso, então, ela era tipo o porto seguro da casa. Exatamente. Ok. Isso foi combinado ou não? Não. Tá ok. E foi aparecendo alguns trabalhos, limpar uma casa ali, uma obra aqui. E quando parecia, tinha que chamar alguém para trabalhar, né? Tinha que arrumar as pessoas para fazer. Às vezes arrumava a pessoa para trabalhar 4 horas, que o serviço que tinha era para 4, 5 horas, pagava a pessoa o dia todo. Então, aí as coisas só andando para trás. Esse foi o primeiro erro, você acha? Foi um dos erros, né? Que o primeiro já foi não planejar, né? Ok. Pessoal, fica ligado aí. Primeiro erro, falta de planejamento. Falta de planejamento. Segundo erro do seu negócio no início. É já entrar pagando pessoas, uma coisa que a gente podia fazer, né? Contratar antes da hora. Exatamente. Tá bom, pessoal? Como é o nosso podcast que é voltado para o empreendedorismo, é bom vocês anotarem esses tópicos aí. Há muito trabalho que eu paguei e eu podia fazer. Então, nisso, não tinha caixa suficiente, né? Wellington, você acha que você pagou e contratou essas pessoas mais pelo ego de, tipo, eu sou empresário hoje, quero pagar para alguém, ou foi falta de experiência? Foi falta de experiência. Vontade de trabalhar eu sempre tive, nunca tive vergonha disso. Então, acho que é falta de experiência, né? E na época, para ir limpar uma casa, e um homem limpar uma casa, logo de início, ainda por ser estrangeiro, acho que não dava certo. Não pegava tão bem. Não pegava tão bem. Eu acho que os portugueses são mais reservados nisso, né? Então isso não ia dar certo. Então nessa ocasião que você estava panfletando, só para ver se eu entendi, vocês ainda estavam panfletando para limpeza de apartamento. Exatamente. Diarista. Exatamente. Ok, o mesmo trabalho que existe no Brasil, você estava aplicando aqui. Exatamente. Entendi. E fomos pegando mais, apareciam alguns trabalhos, e nisso eu convenci a Isabel a sair do trabalho dela. Boa. Quem tinha o salário fixo, você tirou ela de lá. Convenci ela a sair. Como é que foi isso? Vamos jantar hoje fora, tá? Tem uma coisa boa pra te falar. Vamos sair, vamos limpando nós dois, fazendo a publicidade, parece uma casa que você vai limpando. E ela foi na minha cabeça também. Tá, mas no final das contas, hoje valeu a pena. Não, hoje valeu a pena. Mas foi um perrengue. Nossa, foi um perrengue. Aí ela saiu. Ela saiu também, pegou lá os dias que ela tinha. E fomos dois. E toda vez que parecia serviço, tinha que levar mais gente. E o serviço nem sempre era pro dia todo, né? Então, estava sempre errado. Foi indo que o dinheiro acabou, não dava suficiente e acabou por ficando só eu e ela. Quando a coisa pegou mesmo, aí ficou só eu e ela, só nós dois. Foi aí que eu comecei a ir com ela a limpar as casas. Ok. Entendeu? Ela limpava lá os quartos, a sala. O pessoal que você contratou, rapaz, para conduzir, ainda estava com vocês. Exatamente. Tava você, ele na condução, você panfletando e ela na limpeza. Mais uma outra senhora Já também. Tinha outra senhora, já tinha Exatamente. contratado uma senhora. Wellington, vamos beber alguma coisa agora, irmão? Vamos embora. Antes de você finalizar isso aí, a produção tá ali, tá com as vidas na mão ali, quero dizer que, pessoal, ele já deu o nosso presente, tá bom? Vocês não sabem, ele me entregou uma garrafa do vinho do Porto, quando ele veio aqui gravar com a gente a primeira vez. A garrafa já acabou, mas ela vai ficar aqui de lembrança. E eu sei que hoje ele trouxe um presente aí pra mim. Eu quero esse presente aí, ué. Aqui, ó. Uma camisa da WV. Obrigado, meu querido. Pessoal, camisa da empresa WV Limpezas. Quem quiser, só procurar aí, que é o melhor, Vou colocar ela aqui no cantinho. Wellington, quer beber água? Quer uma coca? O que você quer? Aceita água. Esse é pra Esse mim. é pra ti. Continua lá, Wellington. Tava você, mozão, o motorista
e mais uma senhora na limpeza, certo? Exato. A equipe era formada por 4 pessoas. Exatamente. Do início. Quanto tempo de empresa tinha quando tinha 4 pessoas? Deixa eu te servir, deixa. 8 meses, mais ou menos. Estava perto do ano. Perto de 1 ano. Exatamente. E me fala uma coisa aqui pra mim. Já perto de formar 1 ano de empresa, sua equipe era formada por 4 pessoas. Já conseguia pagar as contas? Já estava empatando ou ainda não? Estava no negativo? Estava no negativo. Muitas das vezes nós levávamos elas para limpar, elas entravam, né, para fazer as horas que era preciso. E eu e essa outra pessoa, quando tinha publicidade, nós ia distribuir ali em volta, né? Fazer uma hora ali também. E muitas das vezes não tinha, nós ficava esperando. Parado. Quando era uma casa que tinha feito obra, nós entrava e ajudava. Não tinha ninguém morando, né? Então, mas a maioria das vezes eram casas que já estavam sendo habitadas. Que tinha moradores. Exatamente. Então nós não entrávamos. Chegou um tempo que nós não fazia para nós e nem para pagar eles. Foi a primeira vez que vocês quebraram? Exatamente. Foi aí que começou a pior parte. É disso, eu quero saber dos fracassos isso aí também. Que acabou o dinheiro. Então, esse casal deixou de trabalhar com nós e ficou só eu e a Isabel. Fazíamos a publicidade na mesma, o trabalho entrando muito pouco, mal dava para nós sobreviver. E quando aparecia, aí eu já ia ajudar. Aí foi a primeira vez que eu entrei numa casa para limpar. Aí as pessoas já olharam um cadinho, mas pronto, eu ali meio cismado. Mas você é muito tranquilo, você é um cara do bem. Exato. E combinou ali com a senhora o que ia fazer, o que ela queria, né? E a Isabel ia limpar lá os quartos, né? E eu já não entrava nos quartos. Já colocava eu limpar a cozinha e o banheiro. As piores partes sobravam pra mim. E nisso tentamos fazer um bom serviço, né? A Isabel limpava muito bem, as pessoas gostavam, né? Que a gente, né, tentava ser simpático também. Bem comunicativos. Exatamente. E passava a chamar nós novamente, repetia a limpeza, né? Mas sempre o trabalho era pouco, não dava. Já houve dias da gente ter que ir lá limpar uma casa e correr para comprar o gás. Entendeu? Que sufoco, né? E foi assim, nesse sufoco nós andamos aí 1 ano e 7 meses, eu e ela. 1 ano e 7 meses? Exatamente. Me fala uma coisa, durante esse 1 ano e 7 meses que as coisas ainda não estavam correndo super bem, já tinha vendido o carro, né? Nessa ocasião. Exato, já tinha ido. Já tinha vendido o carro, você esqueceu, mas eu lembrei do podcast anterior. Já tinha vendido o carro e não passou na cabeça de vocês em desistir ou passou? Olha, vamos cada um arrumar o nosso emprego e vamos deixar esse projeto para lá. Não, eu nunca me passou na minha cabeça em desistir. Nesse período eu ainda consegui fazer uns extrazinhos na Rolote à noite, mas era 1 ou 2 por mês, entendeu? Como aqui em Lisboa na época tinha pouco chapeiro, né? E havia algumas festas boas, né, de grande movimento. O ex-patrão lá ainda chamava, ainda ganhava lá uns trocos, ainda dava para ajudar um pouquinho. Fazia a publicidade durante o dia, limpava uma casa ou outra, e quando ele me chamava eu ia à noite lá para fazer, trabalhar com ele lá, fazendo um extra. Então também ajudou bastante, mas mesmo assim ainda era pouco. Porque o extra dele tinha mês que era 1, 2... No mês. No mês. Muitas das vezes era ali no estádio de Alvalade, né, que tinha o lugar ali, né? Então quando havia o jogo aqui, ele me chamava e eu ia. Ainda dava para fazer. E esse extra de Alvalade, ele era mais pouco por dia, né? Os melhorzinhos mesmo, que dava mais... Por ser de dia, né? Agora, quando era festa, algum concerto, né? Que era a noite toda, aí já rolava mais dinheiro. E fomos aí, fazendo a publicidade. Você trabalhou, então, saiu da pastelaria, fundaram a WV Limpezas, e aí você teve que conciliar 2 tipos de trabalho, que era
o AWV e alguns extras que você fazia por aí. Exatamente, para completar. Para completar o salário. Exatamente. Quando foi que virou a chave? Depois do 1 ano e 7 meses. Era eu e ela só, né? Fazendo esse serviço. Nós íamos de autocarro, né? Igual você falou lá na publicidade. Eu lembrei, achei muito forte isso. Exato. Todo lugar que nós ia limpar, nós ia de transporte. Levava as bolsas, os cabos, como você diz. Pessoal... Era 2 sacos grandes, balde, aspirador. E cheio de cabo. Entrava. E às vezes tinha uma vaga lá atrás para sentar, eu ia sentar, tava cansado. Puta, que história bonita, de verdade, viu? E bonita demais. Exatamente. Aí, no meio disso tudo, parece um senhor que chamou nós para fazer um serviço para limpar um prédio. Pegamos esse trabalho, fizemos, ele gostou e contratou nós para fazer toda semana. Aí começou a surgir a ideia de limpar condomínios, né? Aí vocês mudaram a direção do business de vocês. Exatamente. Limpava as casas que tinha, né? Tinha umas 3 ou 4 casas que era fixo, né? Tinha que ir de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Mantemos. E começamos a focar no condomínio. É uma coisa ali que era mais... Pra gente começar, era mais prático na altura, né? Não entrava dentro das casas, né? Ok. Não tinha acesso a... Não precisava de muita equipe também, para executar o trabalho. Exatamente, era mais tranquilo. Vamos fazer uma publicidade que... Voltada para esse segmento. Para o condomínio. E nisso, não tinha o dinheiro para fazer a publicidade, para comprar. Puta merda, meu. Tinha lá um computador velho, eu escrevia, né, escrevia lá qualquer coisa relacionada à limpeza. Ia numa tabacaria lá perto de casa, imprimia várias folhas. No preto e branco mesmo? No preto e branco. Você que fazia arte? Não tinha arte, era só escrita. Se tivesse arte, era bom. Olha, pessoal, dá pra você imaginar como é que tava bonito esses panfletos, né? Ih, vai ser melhor agora, é a melhor parte. E uma folha A4 dava aí 3 ou 4, nós dividia. Então nós ia lá pra rua, chegava na rua, tava lá o número da porta, olha, o seu condomínio, da rua tal, número tal, conseguimos fazer limpeza por esse preço. Dobrava a folha, passava ali a língua um bocadinho. Rasgava aquela parte, a Isabel ia lá e jogava debaixo da porta. E eu ia escrevendo, porque uma parte já vinha feita e a outra, o endereço e o número da porta a gente completava com a caneta na hora. Ok. Rasgava aquela parte debaixo da porta. Foi sempre assim. Me fala uma coisa, então, pra galera que fala que tem empecilho, que não tem grana para começar, você indica começar mesmo dessa forma? Não indico. Ô Dani. Porque... Produção. Oi. Dá o controle lá pra Isabel lá, pra ela mudar lá. Entrega o controle lá pra ela. Eu não indico porque se não tiver um outro meio de sobreviver, vai passar muita dificuldade. Principalmente hoje. Você não indica? Não. Começar dessa forma? Não indico. Hoje não. Porque hoje tem muito mais empresas no mercado, né? Investem muito em publicidade. Então, sem dinheiro dessa forma, não aconselho. Puta, é bom você falar sobre isso, sabe por quê? Porque você está sendo bem realista. Exatamente. Os tempos de hoje não é os tempos de ontem. Exatamente. Os tempos é diferente. Concorrência maior. Concorrência é maior, né? Facilidade de você fazer uma boa publicidade hoje na internet, né? Publicar o seu trabalho. Então, se você não tiver meios para isso, é difícil. Mas em contrapartida aqui, eu vou fazer uma questão aqui bacana. O cara que tem um balde, uma vassoura e uma coisa, ele consegue talvez anunciar e fazer propagandas e anúncios via internet? Você acha que é viável ou não, na sua opinião? Também. Para ele iniciar. Dá para iniciar? Também dá para iniciar. Ok. Na verdade, só vai mudar a forma que vai ser iniciado, exatamente. Né? Da forma que eu fiz, né? Não se aplica mais no tempo de hoje. Exatamente. Não tinha arte, era aquilo feito a caneta. Isso, com certeza, né? No tempo de hoje não dá certo, isso é fato. Porque se a pessoa ainda depender disso, vai passar muita dificuldade. Entendeu? Muita dificuldade. E nós estávamos, na época, num tempo que as coisas ainda eram mais baratas do que hoje, né?
Hoje o preço de um quarto aqui é quase de uma casa que nós pagávamos antigamente. Tá caro. Tá caro. Realmente tá Entendeu? muito caro. Então, Tá muito caro mesmo. tá muito difícil. Vamos lá, Wellington. Aí vocês mudaram o foco, a direção da empresa WV. Vocês começaram a limpar condomínio. Pessoal, para quem não sabe aí o que é condomínio aqui, condomínio não é toda aquela área como a gente tem condomínio aí no Brasil, tá bom? Condomínios aqui é a área interna, áreas comuns dos prédios. As partes comuns. As partes comuns dos prédios. E aí vocês focaram nesse negócio e começou a aparecer muito rápido esse... Não. Foi muito devagar também. Foi do mesmo jeito que estavam as casas, não apareciam. Tinham quebrado já uma ou duas vezes anteriormente, vocês não desistiram do projeto de vocês, da empresa de vocês, isso já é muito louvável, tá? Diga-se de não de passagem, mas de presente. Wellington, como foi que vocês sentiram o feeling que era para começar a contratar? Como é que eu sei que é hora de eu começar a contratar? Foi quando apareceu, né, começou a aparecer trabalho e nós já não dava conta. Senti já a necessidade de ter uma pessoa para começar a ajudar. Que aí já não dava conta de fazer o trabalho todo no dia, né? Ah, ok. Exatamente. Aí já estava apertado. Tem muitos clientes que querem, né, combina para aquele dia, não pode falhar. Tem que ser naquele dia. Tem que ser naquele dia. Então, eu mais a Isabel já não tinha condições de manter os horários, tudo em dia, os dias, então veio a necessidade de contratar um funcionário. Então, qual que foi a diferença de você contratar um funcionário agora, 2 anos depois, e a diferença de contratar um funcionário como se tinha contratado o pessoal lá atrás? Não sei se você conseguiu entender. Sim. Antes, como se diz, eu acho que eu não dava confiança para quem eu estava ali apresentando a proposta, né? Que eu não tinha nada, não tinha um escritório, não tinha o carro, não tinha nada. Então, acho que a pessoa via e não sentia confiança de vir trabalhar. Puta, isso que você tá falando, entendeu? É muito bom, sabe por quê? Exato. Essa semana eu tava lendo um livro de Napoleão Hill e ele falava muito sobre presença, a forma de estar, Porque antes de eu comprar o seu trabalho, eu compro você. Eu compro a sua aparência. Eu compro como você se apresenta, até mesmo antes do seu trabalho. Pode, produção? Não, agora? Você não tá anotando? Tô anotando. Ah, ok. Não, agora não. Por favor, agora não. É interessante você falar sobre isso, porque é justamente sobre isso do que acho que isso é um bom ponto para quem está iniciando. Mesmo que você não seja grande, aparente ser grande para quem está te contratando, é isso? Exatamente. E falta de experiência, como sempre, né? E acho que eu não passava uma segurança para quem eu estava tentando contratar. Wellington, isso trata-se de mentira ou não? Ou trata-se de posicionamento? Eu acho que é mais posicionamento, entendeu? Porque na época as pessoas falavam que vinham perguntar, por exemplo, sobre o contrato de trabalho, né? Nos primeiros eu já não fazia, entendeu? Então acho que é mais posicionamento, a maneira de conversar, de explicar ali as questões todas, como funciona. Eu acho que eu não tinha essa estrutura. Lá no começo, nos primeiros 2 anos. Exatamente. Hoje também eu tô aprendendo com o dia a dia. Há muita coisa aí também que eu tô aprendendo. Às vezes parece uma pessoa ali querendo ser contratada, comenta uma coisa ou outra, a gente fica ali atento e também vai aprendendo, né? Faz ali umas perguntas que às vezes a gente não imaginava. Então, hoje eu ainda sou novato nisso ainda. Então a gente está sempre aprendendo, né? Estou sempre aprendendo. Vamos lá. Como é que foi o processo de construção para você conseguir aí a sua experiência do seu primeiro veículo, para você administrar essa logística de sair de um ponto para o outro? Como foi que você sentiu? Puta, tá na hora de comprar um veículo, uma bicicleta, ou um patinete, ou um patins, um skate para a galera trabalhar. Como é que foi isso? Como foi que você sentiu isso? Foi quando começou a aparecer mais trabalhos, né? Porque aí é aquela dificuldade de chegar nos horários, né? Cumprir os dias, os horários certos.
já precisava levar mais coisas, né? Hoje, há muitos prédios que não tem as torneiras de água do condomínio, nós temos que levar água. Então, à medida que foi aparecendo mais trabalho, foi surgindo essas dificuldades. Foi aí que sentiu a necessidade de comprar uma carrinha. Aí o dinheiro também há pouco foi comprar uma bem velhinha. Nessa época tinha quantos funcionários? Quando foi precisar comprar a carrinha já? Olha, você lembra? Nessa época já estávamos em 5. Era eu, Isabel, mais 2, 4. 4 para 5. Aí já não... Estava em 4. Até 3, tinha um outro rapaz também que andava tranquilo dentro dos autocarros com a gente, quando era preciso. Ah, bacana. Exatamente. Já não está cá no Brasil. Aí quando estava em 4, aí nós compramos uma carrinha. Uma carrinha velha pra caramba. Era o início, né? Era o início. Chamava ela de carripana. Era o início, é inevitável, né? Exato. É inevitável isso. Mas ela carregava nós tudo. E como é que vocês faziam? Aí eu dava os quadros na carrinha ou não? Cada um ia Não, aí condução? Tinha um que dirigia, né? Deixava a gente nos prédios. Deixava aí lugar que tinha 2, 3 perto, né? E enquanto a gente limpava aqueles ali, ele ia limpar um que estava mais longe, né? Ia lá sozinho, fazia lá a limpeza. Fazia a parte dele, voltava, buscava a gente, ou levava para o outro lado, né? E era assim. Ele deixava a gente em mais quantidade de hora e ia lá fazer 1 ou 2. E voltava. Ok. Enquanto vocês faziam, ele agilizava outra coisa. Exatamente. Ele ia às vezes num prédio que estava mais longe, né? Que era mais difícil da gente chegar. Ele corria lá, limpava esse prédio, voltava e ainda mudava a gente de lugar ainda. Welton, para vocês que pra galera que tá querendo começar agora, independente de qual seja o empreendimento que ela esteja fazendo, tá? Como a gente está no início ainda da sua empresa, eu quero saber o que foi fundamental para esse crescimento avassalador da sua empresa. O que foi fundamental? Quando eu falo isso para você, eu quero saber os seus primeiros contratantes, os seus primeiros funcionários, o que você buscava neles? Olha, sinceramente eu não sei dizer o quê. Entendeu? Porque, igual eu disse, mesmo quando eu contratei os primeiros, faltava muita coisa em mim. Igual nós falamos antes, né, o posicionamento. Então, não tinha muita experiência. Você vai trabalhar, vão ali limpar um prédio e acabou. Entendeu? Faltava ali muita experiência, muita coisa. Quando você olha para trás, depois que você vê tudo que você criou, você não consegue ainda identificar, tipo assim, aquelas pessoas, aqueles primeiros funcionários eram os ideais para começar. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes eu quero começar um projeto e vou fazer a minha primeira contratação e eu sinto que aquele meu funcionário, talvez ele esteja me roubando, abre aspas, talvez ele esteja com inveja, abre aspas, talvez ele seja um cara perguntador, abre aspas, talvez... Entende o que eu estou querendo dizer? Exato. Os primeiros 2 ou 3, eu não sentia nada disso. Já eram pessoas que eu já convivia. Já era do seu ciclo de amizade. Exatamente, já convivia. Mas no passar do tempo houve sim essas dúvidas, já chegou até a acontecer situações lá que eu esperava que não acontecia. Então, os primeiros nunca me passou isso pela cabeça, desconfiar que eles podiam pegar o serviço por conta deles, que eram pessoas que eu já conhecia e estava à vontade com eles. Entendi. Com essa parte. Entendi. Entendeu? Então, nunca tive essa preocupação com eles. 4 funcionários, carrinha cai nos tecos na garagem para executar o trabalho, o melhor trabalho possível. Quando foi que você começou a contratar mais? O trabalho foi crescendo? Exato, começou a aparecer, né? A gente já conseguia fazer uma publicidade um pouquinho melhor, não muito, né? Mas já era diferente. Já tinha dado para alguém criar já a publicidade, ainda não? Não, ainda não. Mas foi uma escola, né? Foi até fomos aprendendo até a escrever, vamos dizer assim. Como é o nome do meninão do RH lá? O Maicon Douglas. O Maicon, já não tinha um Maicon ainda, não tinha aparecido nenhum Maicon na vida ainda pra vocês. Não é desfazer dos outros não, mas se o Maicon tivesse lá, nós já tava... O Maicon é fera. Fala uma coisa pra gente.
como é que você fez para atrair mais clientes? Você comentou que de mais publicidades. Para mim que estou começando o meu comércio agora, você acredita que quanto maior o número de publicidade eu fizer, mais rápido o meu negócio vai crescer? A publicidade na rua, offline, né, ela ajuda bastante. Mas a nossa melhor publicidade é a chamada boca a boca, né? Onde a gente passava, o serviço era bom que a gente fazia, né? Então, foram tendo referência através daí. Foi um escritório que faz administração de prédios, né? Contratou a gente para limpar um prédio e o serviço era bom e assim ele começou a entregar mais trabalho para a gente. Então, a melhor publicidade, e até hoje, é a famosa publicidade boca a boca. É um bom trabalho, né? Apresentar sempre um bom serviço, com qualidade. Acho que é a melhor publicidade que tem. É o boca a boca. É o boca a boca. E a nossa foi. Foi o que fizeram, você acha que foi o que fizeram vocês crescerem? Com certeza, sem dúvida. Então, a premissa é: executa um bom trabalho, o cliente fica satisfeito E ele vai, e te indica para outra e vai pessoa. indicando. Hoje em dia acontece muito. A senhora do prédio tal me indicou vocês, eu estava precisando. E hoje em dia funciona assim. Por mais que a gente faça uma na porta, distribuindo aí os flyers, mas a melhor que tem é essa. Vocês chegaram a ter quantos carrinhas? Cheguei a ter 4 carrinhas. Boa, era isso que eu queria chegar. Chegou a ter 4 carrinhas, nessa ocasião tinha um funcionário para cada carro? Não, nós andávamos em equipe. Aí nessa altura já andava em equipe. Ia 2 para cada prédio fazer a limpeza. O que levou você a dividir por equipe? A questão do trabalho aumentar, né? A gente fazia umas rotas de trabalho, né? Saía 2 com a carrinha, olha, você vai para essa zona fazer essas limpezas, a outra carrinha saía para outra, né? Para não ir todo mundo para o mesmo lado. Então, de manhã a gente dividia o trabalho todo. De cada equipe ia fazer. Toda manhã nós dividíamos esse trabalho. Ah, ok. Cada um ia. Você dividia por setor, por área? Ou não? Ainda não. Hoje você faz assim, né? Antes eu também tentava. Por mais que tinha pouco serviço, né? A carrinha rodava muito, né? Às vezes ia, por exemplo, na zona de Alvalade, trabalhava lá amanhã, depois tinha que ir para Benfica. Então perdia-se muito tempo. Então eu tentava sempre mandar, se tem prédios em Alvalade, tentar mandar a carrinha para lá com 2 funcionários para trabalhar o dia todo. Que era para evitar gastos também, né? Gasolina, perca de tempo, né? No trânsito. E era assim. Bacana você falar sobre isso. Quando você fala em carros para essa locomoção, eu entendo que carro tem um passivo muito grande, tem muito gasto no carro. Nesse início de empresa, como é que vocês faziam para administrar o dinheiro de vocês, pagar funcionário e ainda ter lucratividade? Nessa altura que começou, a gente não tinha bem essas contas organizadas, né? Mas o dinheiro entrava, a prioridade era pagar a despesa, pagar o funcionário. Vocês não sabiam lidar com isso ainda? Exatamente. Sobrava, pagava as nossas contas também. Não tinha uma conta organizada. Vocês não tinham dinheiro da empresa e dinheiro nosso. Exatamente. Não tinha esse processo. Não. Vocês deram muita sorte em não ter quebrado nesse período, porque a maioria das empresas quebram justamente por isso. Nós não tínhamos o nosso salário, vamos dizer assim, né? Por mais que a gente trabalhava, chegava no fim do mês, pagava funcionário e nós não tínhamos o nosso. Pagava as despesas e entrava o dinheiro, tem que pagar a renda, lá pagava. Entrava o dinheiro, tem que fazer uma compra, entendeu? Isso atrapalha muito, que a gente também se perde um pouco e não sabe, né, o certo, o que entra, o que sai, né? Fica ali meio perdido. Eu não tinha esse controle. Quando chegava no final do mês, nem sabia para onde tinha. Faturou bastante, mas não sabia para onde tinha o dinheiro. Não sabia, não tinha controle. E ficava assustado? Que eu sinto que as pessoas, quando começam uma empresa nova, falam assim: nossa, eu tive um faturamento de 10 mil, de 20 mil. Lá na ponta, caraca, não sobrou nada, cadê meu dinheiro? Há dias que ficava assustado. Não sabia todo esse dinheiro. Não sabia onde ia, né? Não tinha o controle. Às vezes assustava. O maior crescimento é o boca a boca. Exatamente. 4 carrinhas na rua. Por que vocês trocaram de veículos, foram para as motos? Que hoje, que todo lugar que eu estou em Lisboa, eu vejo a moto de vocês. Depois das carrinhas,
Para diminuir, tirar as carrinhas da rua, que estava tendo muita despesa, né, manutenção, nós começamos a usar uma carrinha só e o funcionário ele ia de casa direto para o trabalho. Ok. E a carrinha ia lá, levava o material, deixava a água que era preciso. Então nós tiramos as carrinhas e começou o pessoal a ir direto para o trabalho mesmo. Ah, você fazia a logística sua era... Tinha um só para levar o material de trabalho e o pessoal saía de casa, não ia até a sede. Não ia até a sede. Ia direto para o trabalho, para os prédios. Você passava o cronograma para ele, a agenda. Exatamente. Ok. E ele ia lá, fazia o serviço, no final do dia ele ia embora para casa. Como é que você conferia isso? Com 2, 3 é fácil de conferir, mas quando isso foi ganhando... Assim, você tem que confiar também nas pessoas, né? E eu também nessa altura tive boas pessoas a trabalhar comigo, quando eu comecei a tirar a carrinha. Tive aí boas pessoas que a gente podia confiar. Às vezes passavam ao outro, faziam... Porque o próprio cliente também liga. Entendeu? Até hoje eu falo, olha, faça o bem feito, por mais que a gente não tá lá vendo, o cliente está atento. E já teve a vez do funcionário nem saiu de dentro da porta do prédio, já ligou, eles esqueceram de limpar aqui a... ué. Chegaram, bateram os olhos e... Esqueceram aqui, ó. Eu tô aqui na porta ainda, vou entrar lá dentro, vou limpar. Fui só tomar um café. O cliente é o melhor encarregado que a empresa tem. Boa, boa. O cliente é o melhor encarregado. É o melhor encarregado, né? Não estou desfazendo dos outros, mas eles sabem. O cliente é o melhor encarregado, porque sabe que eles ligam. Quem está mais tempo, sabe que se não fizer, eles vão ligar e... Como é que você fazia agora, então, depois de todo esse trabalho todo e o pessoal ir para casa, estava rodando bem? Por que você decidiu mudar para motos? A carrinha já começou a não dar conta. Levar água, carregar aqueles montes de bidão d'água, às vezes tinha um ou outro furado, molhava todo, começou a dar muito problema. E foi até início, voltando nas motos. As motos começou com o serviço de ir no prédio para tirar o caixote do lixo. Né? Então a moto começou aí. Peraí, então. Então você já estava oferecendo um outro tipo de trabalho. Outro tipo de trabalho. Não só a limpeza interna das áreas comuns, mas você passou a cuidar do caixote de lixo também, ou já estava incluso? Alguns estavam, outros não. Entendeu? Então quando esse serviço também começou a aumentar, fazia-se na carrinha, só que aí a despesa era muito mais ainda. Foi aí que surgiu a ideia de trabalhar com a moto para esse serviço só. Como você fez? Falou assim, olha, você vai ficar carregado só dos lixos. Tinha uma pessoa... Aí esse cara rodava de moto e fazia Exatamente. isso. Era só um, ele ia à tarde e fazia a parte da manhã, que a gente tinha que tirar e guardar no outro dia. Então ele ficava só por conta desse serviço. Então a moto ajudou muito para deslocar mais rápido, o custo era bem menor. E nisso chegamos a ter 2 motos para esse trabalho. Foi aí que surgiu a ideia de colocar uma caixa na moto para ir fazer limpeza, para levar o baú. Compramos a moto e não achava o baú, não achava a estrutura ali, né? Que aqui era difícil para mandar um serralheiro fazer. Falava que não. E pronto. Foi até que um dia comprou umas ferragens, passei o domingo todo lá e fiz a minha... Você fez a mesma caixa? Comprei a caixa e fiz a estrutura na moto. Ficou toda torta. Como é que você soldou? Era tudo no parafuso. Eu não tinha máquina de solda. Mãe do céu, deve ter ficado a maravilha. Ficou no esquadro certinho, Ficava né? balançando assim. Mas não saía, não. Mas saiu? Não saía, não. Não, mas a caixa foi feita? Foi feita. Depois a moto já não era apropriada para isso, né? A caixa era pequena. E foi até um funcionário que viu as motos da Coltra, viu que elas já vinham próprias para isso. As motos cargo. Ah, ok. Elas já vêm de fábrica com a base para pôr a caixa. E alugamos uma para fazer a experiência. Comprei uma caixa já melhor, própria. Já comprou a caixa pronta? Você desistiu de fabricar a caixa? A caixa comprei uma que tem uma caixa de ferramenta mesmo e okay. parafusamos ela em cima da moto.
E quando alugamos essa moto, compramos uma caixa, né, apropriada, e colocou ali, cabia ali os materiais todos A segunda certinho. moto foi alugada, então. Foi alugada. Tivemos quatro motos, nossa, e motos próprias para esse fim mesmo, com a caixa Com essa certinho, finalidade. aí foi alugada. Alugamos uma, colocamos ela a trabalhar, funcionou bem melhor, né, do que a outra, mais prático para parar e tudo, né. E fomos mudando devagarinho e alugando motos. Alugando lá da Cotra. Não valia a pena comprar? Por que vocês não compraram? Vocês não tinham dinheiro no caixa? Tinha que ter um investimento um pouquinho maior. E eu também já estava com medo de entrar comprando moto e depois não der certo. Tiver que abortar a missão. Exatamente. E chegamos a ter 12 motos alugadas. Foi aí que nós começamos a comprar as nossas. Ok. Tava validado já o método. Exato. Tinha dado certo, era aquilo mesmo que para frente. Essas motos que tinha, aí não havia publicidade na caixa, igual tem hoje, né? Então, mandamos fazer a publicidade, colocamos, e as pessoas começaram a ver aquilo diferente. Teve uns que até apelidavam Tartaruga Ninja, que os cabos andavam para trás. Parecia os Tartaruga Ninja andando aí. Aí a publicidade chamou bastante atenção. Nessa ocasião, tava com quantos funcionários, Wellington? Nessa ocasião, nós já ia para aí uns 15 funcionários, mais ou menos. Uou, já tinha crescido bastante a empresa, já. hein? Aí veio a publicidade na caixa, né? Aquilo foi diferente, chamou bastante atenção em Lisboa. Onde passava, via aquelas motinhas. Pessoal, eu tirei o número aqui da moto, entendeu? A moto, além de ser útil pro trabalho, ele tava fazendo publicidade na rua, Exatamente. Né? E nisso começamos agora a comprar as nossas, né? Ok. Cheguei a comprar 4 na primeira etapa. Depois o gerente lá da Cotra me fez uma proposta muito boa, me ajudou demais. Aquelas 10 motos, né, eu pagava a mensalidade delas e ele me propôs eu ficar com elas. Deu uma diferença aí mínima de 10 euros a mais na mensalidade e ao fim do ano elas passou a ser minha. Ah, ele vendeu para você a prestação. Exatamente. Não teve que... Ele fechou a loja? Não. Começou ele queria trocar a frota. Uma loja que está sempre a comprar motos, né? E aluguel tem que manter um padrão. A frota né? boa. Exatamente. Então, ao fim de 2, 3 anos, eles começam a vender. Às vezes tem muitas motos lá boas. E ele falou, olha, eu vou te vender ela, você vai continuar pagando a mensalidade, vai acrescentar aqui, acho que dava 8 euros e pouco a mais, né? E ao fim do ano, as motos vai ser sua. Aí mudou o contrato, me devolveu o dinheiro da calção das 10 motos. Devolveu até o calção, não quis nem pegar de entrada. Não pegou garantia, não pegou nada. Então me devolveu a calção ainda. Me ajudou demais. Porra, imagino. Aí, deu um avanço muito grande. E nisso, pronto, o serviço veio aumentando e... Eu vi que vocês estão ali num lugar muito bom para quem não conhece. Qual que é a morada sua lá? Ali a rua Ponta Delgada, né? A zona de Arroios. Pô, grande espaço vocês têm ali agora com RH, escritório, tudo separado. No início de tudo, vocês estavam aonde? Nós estávamos na Passos do Manuel, num espaço muito pequeno. Muito menor? Muito menor. Bem... Não, sem comparação. 2 casas de banho. Uou! Era pequeno. Só as mesas, então, não tinha espaço para guardar a moto, nada? Não tinha, ficava na rua. Ficava na rua. Quando nós compramos as motos, que era nova, né? Chegamos a guardar uma ou outra, apertadinha lá dentro lá. Mas aí logo nos primeiros dias já vi que não dava e as motos ficavam na rua mesmo. Wellington, com esse crescimento todo da empresa, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, porque essas empresas grandes que estão crescendo, e também no seu segmento, eu acho que a barreira de entrada não é muito alta. As ocasiões que funcionário entrou e quis montar a concorrência com você, quis replicar o seu trabalho. Já passou por isso? Já passei. Isso acontece muito? Acontece. É válido, na sua opinião? É válido a partir do momento que teve um que saiu e
partir do momento que ele sai, vale que vai arriscar também. Aí é válido. Entendeu? O cara chega, olha, vou seguir seu caminho, vou tentar. Pô, maravilha. E já aconteceu também, trabalhar com nós e ia tentar também trabalhar por conta própria, né? Fazendo o nosso, fazendo o dele. E já houve muitas vezes que o nosso ficava e ele corria por dele, a gente não sabia. Eu voltava a dizer a mesma coisa que eu repeti lá atrás. O cliente é o melhor encarregado que nós temos. Acho que o problema maior, Wellington, não é você sair do meu trabalho e querer montar a sua empresa baseada em mim. Aí o problema maior é a falta de caráter, de eu querer roubar seu cliente, eu querer ocupar seu espaço. Acho que a galera pode... Acho que é até viável o cara ter gana e ter força de vontade. Puta, acho que o Wellington é um cara inspirador, a história dele é muito boa e eu quero replicar isso para minha família e poder proporcionar experiências boas para minha família. Só que eu não posso ir num cliente que já é do Wellington, eu não posso invadir o espaço que é do Wellington. Eu replico isso, mas em outra área, né? Acho que é viável isso, né, Wellington? Não, é assim... É difícil dele ir para outra área. Bom, eu tenho um rapaz aqui que trabalhou comigo. É difícil ele estar para outra área. Não quer dizer que ele pode ir lá apresentar o trabalho na mesma área que eu estou trabalhando. Também não é por aí. Né? Quando eu falo outra área, é eu saber que você trabalha nesse prédio. Exato. E eu bater nessa porta e falar assim, eu sei que o Wellington cobra 200 euros, eu vou lá e vou cobrar 100 euros. Eu acho que isso é falta de caráter. Não, porque assim... Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, ele vai fazer a publicidade dele, nem sempre ele sabe os prédios que eu trabalho. Entendeu? Pode saber um ou outro aonde ele estava trabalhando. À medida do momento que ele saiu do trabalho, né, com honestidade, expôs lá a vontade dele, que também tá querendo crescer, vai tentar seguir esse caminho também. O mercado é grande, é muito grande. Então ele pode apresentar o trabalho dele na região que a gente trabalha. Eu não vejo problema nenhum nisso, entendeu? Eu só não acho justo ele ainda estar na empresa e tentar fazer empresa dele. As duas coisas paralelas você não acha que é bacana? Não, já tive experiência que não funcionou bem. O que já aconteceu com você e com um funcionário? Algo inusitado relacionado a isso? O mais engraçado foi um que estava a trabalhar com a gente. Conta aquele da praia também. Né? Esse dia eu tava na reunião e eu lembrei dele, eu comentei, falei assim, mano, isso aqui eu não acredito, o cara fez, mano. O cara, além de mau caráter, ainda é burro pra caramba. Essas aí que é mau caráter, né? Vamos dizer assim, porque... Conta essa, depois você conta a sua. Conta essa. Não, era essa mesmo. Conta pra galera que tava limpando um prédio, né? Eu tinha o colete com o nome da empresa, o contato. E a senhora do outro lado da rua chegou, né? Isso é que eu tô imaginando, não tava lá na altura, mas pelo que a gente sabe foi isso que aconteceu. Chegou lá, pediu o contato e queria contratar ele para fazer o serviço. Ao invés dele, né, mandar ligar para a empresa, ele já ali tratou com a cliente e ficou com o trabalho. Então ele limpava o nosso prédio da frente e limpava o dele. E sempre com o nosso uniforme, nosso material, tudo certinho. Houve um tempo que ele pediu lá uma semana para ir descansar e dar um passeio. Nós mandamos outra pessoa para limpar lá no lugar dele e vem lá a senhora. Atravessando a rua. E isso foi 2 semanas. Na segunda semana, né, o rapaz estava lá limpando o lugar dele. A senhora veio toda chateada porque não limparam o prédio dela. E o rapaz, sem entender, liga para nós. Olha, tá aqui uma senhora da rua tal, número tal, tá dizendo que nós não estamos limpando o prédio. Mas nós não temos esse trabalho, pá. Quando foi conferir lá, esse prédio não é nosso. Tá aí que nós foi entender que ele tava fazendo lá os 2 serviços. Foi de férias, mas esqueceu de avisar a senhora. Amigo, como é que você esqueceu de avisar a senhora que a empresa entrar em recessão? Que falha que você deu. Por isso que eu falo, não adianta fazer errado. O cliente tá... Essa foi a coisa mais inusitada. Mas já aconteceu mais de uma vez? Já, parecida a essa, teve várias já.
igual. Como Hoje não tem muito tempo que eu não vejo isso. Não, já aí 3 ou 4 anos que eu não ouço falar dessa situação dentro da empresa. Como é que você controla isso hoje em dia? Consegue controlar ou não tem como controlar? Não tem como saber? É assim, de início não tem como, mas mais cedo ou mais tarde vai ter. Porque, A mentira não é duradoura, né? exato, porque hoje nós temos bastante gente a trabalhar na rua, tem os encarregados, estão sempre olhando. Então, se ele vê o funcionário num prédio, né, naquela região que ele trabalha, que ele olha na folha de serviço dele e não está lá, alguma coisa errada vai estar, entendeu? Então, vamos dizer que a gente tem olhos nos 4 cantos de Lisboa. É realmente. Para quem tem mais de 50 funcionários, Exato. Então, não sabe hoje, não sabe amanhã, mas uma hora vai aparecer. você falou que agora você dividiu por equipe e tem um líder de cada equipe, tem um gerente de cada equipe, supervisor de cada equipe, não é isso? Exatamente. Como é que você faz para escolher os seus superiores? Qual que é o critério que o empresário Wellington usa para isso? Que a empresa WV usa para isso? Pra já eu olho sempre o trabalho deles, né? Não há tanta reclamação. Estão sempre a passar para a gente aquilo que acontecia nas rotas de trabalho deles, né? Muitas das vezes tinha algum problema, eles mesmos resolviam, ligavam, olha, aconteceu isso e isso, já foi resolvido com... Entendeu? Então a gente via na pessoa que É um bom líder. dava para ser um bom líder. Esse é o critério que você usa para reconhecer um bom líder de equipe? Exatamente. Aquele que, em vez de trazer o problema para você, ele resolve o problema e depois te comunica. Exatamente. Já tem muitos aí que fazem isso. Olha, tive que fazer isso para a senhora, que ela reclamou lá e está feito, entendeu? E também, né, o dia a dia dele, né? Não há muita reclamação com o trabalho da pessoa, né? Tem lá muita gente assim, mas a gente não consegue dar oportunidade a todos. Ô, Wellington, você com muitos veículos na rua, muita equipe na rua, supervisores, você como empresário deve lidar muito com isso. Como é que você consegue identificar aquele cara puxa-saco, aquele que tá com picuinha, pererê? Qual que é o seu sentimento quando você identifica isso com essa pessoa? Qual que é o seu sentimento como empresário? Interiormente, tá? Esse recado é para aquele cara que é o puxa-saco e tá sempre... Ah, fulano tal fez isso, fulano tal fez aquilo, pererê. Sendo que não é da alçada dele, você tem aquele feeling, mano, esse cara só tá falando mal de fulano de tal, porque esse é o perfil dele, fala mal de outros. Às vezes acontece isso, o cara chegar e... né, ver uma coisa errada, às vezes é pequena e tá sempre a comentar que fulano fez isso, fulano faz isso... Entendeu? Acontece. Acontece. Às vezes ele é um bom trabalhador, o serviço dele é ótimo, não há reclamação, né? Ele está sempre pronto ali, mas esse lado que ele pode falhar para ser um bom líder, talvez não vai ser o suficiente. O ideal. Né? O ideal. Entendeu? Então, para ser um bom líder, eu acho que ele tem que chegar e não ficar passando muitos os problemas, né? Acho que tem que chegar junto e tentar resolver. Olha, foi resolvido essa questão, né? Agora, se chegar todo dia, fulano fez isso, fulano faz aquilo, acho que ele não consegue ser um bom líder. Porque o dia que colocar essa pessoa como líder, os liderados deles não vão aceitar e vai gerar ali um conflito. Já aconteceu? Já. Já aconteceu? Já. Como é que você fez para gerenciar isso? Gestão de pessoas. Tem que mudar, né, quando há isso, né? Porque a pessoa tá liderando uma equipe com 10 pessoas, né? E começa a ver muita conversa, né, muita reclamação, pessoas a falar que vai sair por causa disso e aquilo, né? E às vezes são funcionários bons, às vezes acho que é melhor mudar o líder do que mudar a equipe toda. Entendeu? Interessante. Porque se eu acho que o funcionário está a falar muito, porque começa um a falar, vem outro da mesma equipe, o mesmo assunto. Então acho que o problema não está muito nele, está no líder, né? Então, se você mudar o funcionário,
vai vir outros novos, E vai continuar vai reclamando. continuar a reclamação, vai continuar os problemas, as desavenças que às vezes pode ter, né? A falta de respeito com o outro na hora de passar uma informação ou uma reclamação. Então, quando o líder não passa essa confiança para as pessoas que estão sendo liderado por eles, eu acho que a melhor opção aí é mudar o líder. Algo... E nem sempre, às vezes, você muda o líder não é para mandar embora. Porque às vezes ele não foi um bom líder, mas ele é um bom profissional para estar ali, seguir a bom rota. funcionário. Exatamente. Só não soube liderar o pessoal dele. Consegue ali, né, se você colocar ele fixo numa rota de trabalho, ele consegue ali dar conta do recado. Bacana você falar sobre isso, porque às vezes quando você troca o líder de função, é porque ele não serve para liderar e você errou na sua escolha. Exatamente. Mas não necessariamente precisa dispensar ele. Não, nem sempre acontece isso. Muitas das vezes Ou troca de equipe? É a troca de equipe, né? Igual você disse, né? Eu escolhi mal. Talvez a pessoa estava lá no canto dele, vamos dizer assim. Eu não havia chatice com ele, ele fazia o serviço, né? E eu tentei mudar ele de situação e não funcionou. Não é o caso de mandar embora. Boa, boa. Eu quero te perguntar uma coisa que eu perguntei no podcast anterior para outros empresários. O que você acha das leis trabalhistas aqui em Portugal? Você já teve problema com isso? Com funcionário, essas coisas relacionadas? E outra pergunta também, o seu pessoal, todos eles, você trabalha com contrato ou recibo verde? Trabalho com os dois, contrato e recibo verde. Agora, problema com funcionário... Problema com lei trabalhista. Com lei trabalhista? Sim. Não, nunca tive. Nunca tive. Você acha que não tem muito problema com isso? As pessoas, os empresários? O problema maior hoje de manter o funcionário, acho que não é tanto as leis, né? Acho que você coloca um funcionário trabalhar para pagar os impostos todinho, o custo é muito grande. E às vezes a gente não consegue suportar todos os custos para ter um funcionário a contrato de trabalho. Tem que buscar outros meios, às vezes trabalhar alguns com recibo verde, porque também a concorrência hoje está grande, né? Você não consegue trabalhar com preço maior para você ter condições de manter todo mundo a contrato de trabalho, entendeu? Mas temos lá muita gente a contrato, temos a recibo, entendeu? Isso depende da onde que vai, o trabalho que vai ser feito. Wellington, a maior vantagem de você ser dono do seu próprio negócio, independente se ele é grande ou pequeno. Maior vantagem, o que eu ia te falar? Levanto cedo todo dia, sou o último a chegar em casa. Essa é a vantagem? Só pergunta difícil, né? Pai, pergunta difícil. Vantagem... Eu tento buscar para dar um... Como é que eu ia te explicar? Para mim tentar cuidar melhor da minha família, né? Dar um nível melhor de vida para eles. Às vezes eu consigo coisas que eu não conseguia se eu fosse assalariado. Mas também não é fácil. Todo mundo lá sabe, eu chego cedo, sou o último a sair, não tem hora de almoço. Muito sábado e domingo eu tô lá, entendeu? Então, também para mim buscar esse nível melhor para minha família e para mim, eu também tenho que me sacrificar um bocado. Então, não é muito fácil. Tem algumas vantagens, sim, né? Você poder conquistar um pouco mais, né? Ter mais coisas. Mas é sofrido na mesma. Nós partilhamos, então, da mesma ideia, né? Que mesmo sendo difícil, que não é fácil, mas se você acredita mesmo que eu também acredito nisso, nossos convidados, a maioria deles acreditam na mesma coisa, que para você alcançar grandes patamares na sua vida, e não só para você, mas todo o seu ecossistema que faz parte da sua família e seus filhos no contexto geral, tem que se empreender, tem que ir para cima e tentar abrir sua própria empresa. É isso? Sim. Não, Há muitos trabalhos aí que às vezes te dão uma garantia muito boa também. Nem sempre é preciso ter sua própria empresa para você viver bem.
Tem muitos empregos aí que te dão um conforto muito grande, entendeu? Eu acho que nem sempre é preciso ter empresa para você ter um nível de vida bom, Ah, ok. entendeu? Bacana. Existe muita profissão boas aí que te dá um sustento, uma garantia muito boa, Ok. entendeu? Wellington, você prefere ganhar 2.000 sem fazer nada ou 10.000 fazendo muita coisa e correndo o risco de não ganhar nada? Se eu prefiro ganhar 2.000 sem fazer nada, A pergunta aqui é o seguinte, ó. Só para você mais prático para você entender. Você vai trabalhar para mim, certo? Para minha HS Limpezas. Você vai ganhar 2.000 trabalhando muito ou trabalhando pouco, certo? uhum. Ou você prefere correr o risco de ganhar 10.000 ou ganhar nada? Eu prefiro correr o risco do que estar sossegado. A pergunta de um empreendedor não pode ser outra, sabia? Todos que eu faço, todo mundo que eu faço essa pergunta, eles respondem a mesma coisa. Eu quero correr o risco de não ganhar nada, mas poder ganhar uns 10. Exatamente. O empreendedor, ele busca isso. Exato, porque lá atrás, né, toda a dificuldade, a gente correu o risco, entendeu? Então, Eu te fiz a pergunta o que era mais vantajoso e agora a parte negativa de você ser um empreendedor, de você ser um empresário. você não tem hora, Essa é a parte negativa. não tem hora para nada. Já houve dias, vezes de eu ir para o Brasil, um exemplo, vou viajar de tarde, na hora do almoço estou lá ainda, né, fazendo alguma coisa, olha, tem que fazer isso, fazer aquilo. Para a empresa. E já saí dali direto para o aeroporto. Então não tem hora. Mas quando você olha assim para trás, assim, não é prazeroso isso? Não, é gostoso, é bom. Só olhar para trás e ver o que você conquistou, né? Tá ali seu suor. É prazeroso isso também, não é? É bastante. Eu acho fantástico, 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 fantástico isso. Wellington, vou abrir para as perguntas que fizeram pra gente aí, tá bom agora? Estamos com quanto tempo de podcast aí, produção? 1h22. Boa. Vamos abrir para as perguntas aí? O que a galera perguntou aí, ou elogiaram aí, falaram que o Wellington tá bonito? Bom, Paulo Jorge. A troca de emprego em Portugal é difícil ou acha outro emprego fácil? Já tive vários casos na empresa de pessoas a sair de lá, a procurar coisas melhores e voltar. Já tive várias situações. A gente fala hoje, principalmente quem está chegando, seja pouco ou seja muito, qualquer trabalho acho que deve ficar nele por um bom período. Porque até passar aquela fase de estabilizar, já teve muitas situações lá que a pessoa chegou, né, um exemplo, chegou do Brasil, foi trabalhar com nós logo de seguida, achou um outro ali que é bem melhor e já pulou logo para lá e depois nem cai nem lá. Então, o conselho para quem vir hoje, seja pouco ou seja muito, ele deve ficar um período maior do que os que estão aí fazendo hoje. Ok. Para não ficar, né, pulando de gai. Tem que criar o mínimo de raiz possível. Exatamente. Que sai de uma, trabalha um mês ou dois, vai para outra, achando que está melhor, fica mais 2 meses. O tempo está passando, demora a legalizar, né? Ele não vai conseguir ler estabilidade para Concordo. conseguir os documentos. Concordo. Então, Gilberto Costa. Por que vocês se mudaram para um quarto? As casas são muito caras aí. por que nós mudamos para um quarto? Lá no início da conversa. No podcast, no caso. Você falou que foi morar em Mudaram quarto. pra um quarto. As casas são muito caras aí. Não, nós morávamos num quarto e passamos para uma casa. Porque a pergunta é, por que você foi morar num quarto? Porque os aluguéis eram caros? Quando chegamos. Sim. Geralmente, eu acho que todos os brasileiros, né, quando chega, vai para um quarto, que é o mais fácil para encontrar, né? Concordo contigo. Acho que é a facilidade. É a facilidade, entendeu? Porque hoje, pra você alugar uma casa, você tem que ter um comprovante de morada, entendeu? Há muitas coisas aí que existe para alugar uma casa que a pessoa, quando chega, não tem.
Peraí, pessoal. Vamos lá, pode mandar, Dani. Matheus Costa. Queria ir para Portugal, mas tenho medo de não ter oportunidade para mim. Não sei fazer nada. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, acho eu. Também acho eu. Eu saí lá da roça, vamos dizer assim, plantava tomate, fui ali para fazer hambúrguer. Não sabia também. Demorou, mas Aprendeu. aprendeu. E nem por hoje você tem empresa de hambúrguer. E nem hoje tem empresa de hambúrguer. Também não sabia limpar a casa. Exatamente. É isso. Todo mundo sabe fazer alguma coisa na vida. Alguma coisa tem que saber. Não, acho que não é o certo ele tá aí dizer que não sabe nada. Já tá vindo com um ponto negativo aí a favor dele, contra ele. Contra ele, Contra ele, é. Denis Caldeira. Desculpa, Camila Bandeira. Pra cá. Você gosta de limpeza ou só faz porque é rentável? Eu gosto daquilo que eu faço hoje. E quando eu estava na pastelaria, eu estava lá, eu dava o meu melhor. Então, aquilo que eu estou fazendo no momento é o que eu gosto. Entendeu? Seja para ganhar muito ou pouco, é o meu dia ali hoje. Denis Caldeira. Relacionado a contratar antes da hora, isso mesmo atrapalha a sua empresa ou aumenta a rapidez do serviço, que possa pegar mais serviços ainda? Contratar funcionários antes da hora? Isso, no caso, no início do podcast, quando você estava começando a empresa ainda, que ele perguntou. No meu caso foi errado, porque eu entrei sem o dinheiro, né? Sem o planejamento, né? Então, acho que foi errado. Mas dependendo daquilo da empresa que vai formar, daquilo que vai fazer, o capital que está entrando, às vezes já depende de um funcionário, né? Então, no meu caso, foi errado eu já entrar contratando pessoas. Foi um erro, então, para você Foi meu erro. já entrar contratando. Exatamente. Porque não tinha trabalho suficiente, né? Para alimentar a demanda que você tinha, porque era curta ainda, era pouca, né? Exatamente. Não havia o trabalho suficiente, não havia um capital para iniciar, né? Que é preciso. Então, nesse lado aí, foi totalmente errado. Mas dependendo daquilo que vai abrir, o planejamento que ele tem, o que vai fazer, né? Às vezes já tem que entrar contratando pelo menos um funcionário. Boa. Tem mais alguma coisa, produção? Tem. Aquiles de Paula. Como ele consegue ser assim, ligado nos 220 todos os dias? Nem eu sei. Você é ligadão? É elétrico? É isso? Eu não fico parado. Isso é bom, isso é bom. Não consigo. Isso é bom. Tem mais alguma coisa, produção? Tem. Vani Silva. Pessoas super humildes e de inspiração. Produção, vira pra cá quando você falar, senão o áudio não sai legal aqui, tá? Pessoas super humildes e de inspiração. Wellington e Isabel. A Vani Silva. Ó, deu Gilzinho aí, hein? Exato. Agora, Lisbon Cash. Abraços do Lisbon Cash. Valeu, maninho. Um abraço pra vocês. Sucesso pra vocês também, tá? Lisbon Cash. Douglas Santos. Você por um veículo a rodar, pra você dá um sentimento de realização? Dá, né? Que é mais uma conquista, né? Que a gente tá tendo, né? À medida do momento que você põe mais uma moto na rua, mais um funcionário, é mais uma conquista. Top. Ok. Tem que, não tem o nome dele, mas é o AMPC Peroro. Tá assim no Insta dele. MPC Muito Peroro. bom, Wellington. É uma das pessoas mais racionais e inteligentes que já conheci. Agora, a Vani Silva de novo. Qual o maior desafio no início? Boa pergunta, Vani. Falta de experiência. E como é que você conserta isso? Metendo a cara. Metendo a cara e trabalhando. Okay. Tem mais alguma coisa, produção? Tem. Geraldo ISS. Aí é top. Empresa de confiança e profissionais competentes, adorando a live. Top, obrigado, pessoal. Pessoal, se inscreve no nosso canal no YouTube lá, hein? Aqui, Família Mendes Silva. Wellington, grande guerreiro. Rafael Santos, WB Limpezas. Já estou há 3 anos. Tudo que tenho hoje foi aqui que conquistei. Alguns obstáculos nesse período, mas faz parte. Para que possa... Que a costela já está sendo encomendada para sábado. Tem churrasco? É o Rafael da Lisbon Cash. Nós vamos estar lá também. Top, bacana. Legal. Bruna Costa. No caso do funcionário que saiu a semana de férias, o que fazer com ele à primeira instância? No caso,
daquele funcionário que saiu uma semana de férias e não avisou do cliente. Do acontecido lá? Quando Em primeira instância. É dispensável. Dispensável? Bacana. Não serve. Não dá. Porque você vai estar sempre desconfiado, você não vai ter aquela confiança. Acredito. Então, se você não tem a confiança, você... Huerto, para finalizar nosso podcast, eu quero começar a trabalhar nesse mesmo segmento que você. Eu preciso de quanto de investimento? Preciso de ter quanto na gaveta? Para você começar a trabalhar sozinho, já precisa ter coragem de limpar, né? É difícil saber o quanto você vai precisar. Para investir, eu acho que não é assim tanto. O que você vai saber se você vai ter o suficiente para te sustentar aquele período que você vai precisar, né? Porque você começa agora, não é um cliente, 2 clientes que vai te pagar a sua renda, né? Então, para montar a empresa, não precisa tanto dinheiro, né? Se você tiver vontade de trabalhar, é difícil estar aqui e dizer um valor, que eu tô falando. O difícil é saber, né, o tempo que você vai demorar para ter o cliente suficiente para te manter o seu dia a dia. Então, é complicado saber o valor certo. Ok. Para comprar material, você começar a trabalhar, não é muito. Você tem que saber se você vai ter o suficiente, né, e até você ter trabalho para te sustentar. Huerto, quero te agradecer imensamente. Tem mais alguma pergunta aí, produção? Eles mandaram aqui agora no finalzinho. Tem aqui o Júnior Tambasco. Grande Vieira, gente humilde, ajudou muitas pessoas com trabalho e oportunidades. Abração. 7 anos de empresa. Faço este ano, graças a Deus. Parabéns, pô. O Júnior vai ser nosso próximo encarregado. Já é sócio, praticamente. O Júnior vai ser nosso próximo encarregado aí para mês de março. Tem aqui agora mais uma do Matheus, 2009. Melhor patrão que tive em Portugal. Maior patrão que tive e tenho em Portugal. Fui passando muito para trás aqui em Portugal. Graças a WV tenho tido sucesso. Parabéns, irmão. Obrigado. Parabéns. Mais alguma coisa, produção? Então, fechou. Fechou? Fechou. Huerto, antes de eu te dar o tempo para você, pede para sua galerinha se inscrever no nosso canal lá no YouTube e Spotify, por favor. Exato. Aí, galera da WV, inscreva lá no canal do podcast. Vale a pena. Tem lá bons vídeos. O trabalho aqui é um espetáculo. Maravilha. Boa. Agora, o tempo é seu. Manda um recado para sua galera, para a galera que quer empreender. Fica à vontade, Huerto. Para a galera que está começando, que eu desejo muita sorte. Persevere, né? Não desista logo no primeiro obstáculo, né? Vai haver muitos mesmo depois de ter conquistado aí bastante. O obstáculo vai ter sempre. Então, não desistir, perseverar e trabalhar firme, com honestidade. É isso aí. É isso aí. Huerto, quero te agradecer imensamente. Quero te agradecer o mozão que tá ali na outra sala ali, assistindo ali a gente. E parabéns por ser esse empresário, essa pessoa magnífica. Eu acredito muito em meritocracia. E se você tem o que tem hoje, não é à toa. É porque você fez merecer, porque você se juntou com pessoas ao seu redor que te ajudaram a fazer a parada acontecer. E nossos parabéns. E o progresso pra gente. Um abraço, pessoal, e obrigado por acompanhar esse podcast. Fumos!